Bem-vindos ao canal Neville Goddard Universo Quântico. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Antes de começarmos, quero te pedir para deixar seu like, assim o YouTube recomendará esse vídeo a mais pessoas. E se quiser apoiar o meu trabalho, é só clicar em assinar e se tornar membro da nossa comunidade. Sua presença faz a diferença. Muito obrigada. Gostaria de tornar esta série tão produtiva e útil quanto a série de outono, pois sinto que na série de outono realmente alcançamos um nível muito alto, não apenas no que as pessoas realizaram neste mundo de César, mas em suas vidas espirituais. Tudo está voltado para um centro e esse centro é Deus. E onde estamos em relação a Deus? E assim realizamos não apenas as mudanças que desejamos neste mundo exterior, mas a mudança real entre a nossa mente superficial e a profundidade do Eu que é Deus. E assim, para conseguir isso, devo pedir-lhes que façam o que fizemos no outono passado. Que compartilhem comigo seus sonhos, suas visões e suas experiências, à medida que aplicam esta lei em direção às mudanças neste mundo exterior. Isso o torna muito mais real, mais maravilhoso. Se você compartilhar comigo, todos seremos mutuamente encorajados pela fé uns dos outros. Se você tiver fé suficiente para aplicá-lo quando estiver contra ele, e depois me contar o que aconteceu para que eu possa contar a outros na plataforma, encorajarei aqueles que estão presentes e os encorajarei a aplicá-lo e, portanto, aumente sua fé. Então compartilhe comigo seus sonhos, pois Deus está falando ao homem por meio de um sonho. Quando uso a palavra Deus, deixe-me ir direto ao assunto esta noite e declará-la com bastante clareza. Quando uso as palavras Senhor, Deus, Jeová, Jesus, Cristo, Eu sou, imaginação, para mim elas são sinônimos intercambiáveis. Não tenho um Deus preso no espaço que seja diferente daquele de quem falo como eu sou. Quando falo de imaginação, falo de Deus, falo de Jeová, falo de Jesus, falo de Cristo. Portanto, esses termos, para mim, são sinônimos e intercambiáveis. Quando digo que Jesus Cristo é o meu eu mais profundo, eu poderia dizer que a imaginação é o meu eu mais profundo. E ainda assim minha escrava para seus próprios propósitos. Eu personifico a imaginação, pois sou uma pessoa, e meu ser real é todo imaginação, portanto, a imaginação para mim é uma pessoa, mas o eu mais profundo. E para seus próprios propósitos, ele é meu escravo. Então eu digo, ele espera por mim, ele espera por você, ele espera por todos nós, rapidamente, impessoalmente, sem qualquer esforço, quando nossa vontade é má ou quando é boa, não faz diferença para o fundo de mim mesmo. Estou em um estado e pensando pensamentos desagradáveis, ele espera por mim com a mesma rapidez, e irá conjurar para mim imagens do mal vindas do nada. Deixe-me mudar de estado e sentir-me com uma sensação de amor, uma sensação de bem, e a mesma presença evocará para mim instantaneamente imagens de amor. Então ele espera por mim tão rapidamente, não importa o que eu seja na superfície de seu ser, e irradia através de mim, para a tela do espaço, tudo o que estou imaginando. Por isso digo que todo o mundo exterior é produzido exclusivamente através da imaginação. Se o meu mundo exterior é produzido através da imaginação, então não posso mudar o mundo exterior sem mudar a imaginação. Quanto tempo vai demorar? Contanto que demore para mudar o estado que imaginei. Então imagino que sou isso, aquilo ou aquilo. Não gosto do que estou vendo e odeio admitir que é causado pelo que estou imaginando. Se for causado pelo que estou imaginando, não levaria mais tempo para mudar do que eu preciso para mudar o que estou imaginando. É verdade? Bem, peço que você teste. Peço que venha comigo e simplesmente teste. Veja se funciona. Se não funcionar, descarte-o. Mas se houver provas disso, será que realmente importa o que o mundo pensa? Se esta noite você testar e ele provar seu desempenho, realmente importa o que qualquer pessoa no mundo pensa sobre esse conceito? Não funciona, não se provar seu valor no desempenho.
Então peço que você teste. Agora deixe-me compartilhar com vocês. Porque na minha ausência uma dúzia de vocês me escreveram essas histórias celestiais. E esta noite vou pegar a série de um homem, ele me deu 3. Ele está aqui esta noite. Este é dele, pois o tenho em casa, em 4 páginas datilografadas por ele mesmo. Ouça com atenção para que você veja pequenos pontos que ele descobriu e que talvez você não tenha ouvido na plataforma, ou se os ouviu, eles não foram registrados. Agora, ele disse, e uma das minhas muitas responsabilidades no meu trabalho atual é publicar uma revista. É de altíssima qualidade, tanto no conteúdo quanto no acabamento, é apresentado em 4 cores. Antes que a última edição fosse preparada, fiquei entediado e cansado de tudo isso e não fiz nada a respeito de conteúdo editorial, artigos, histórias ou qualquer coisa a respeito. 2 semanas a partir da data da publicação aqui estou sem nada. Mas, disse ele, você tem alguma experiência com publicações, com gráficas, e pegar e começar do zero uma revista em 4 cores para ser lançada em 2 semanas, você sabe que é praticamente impossível. Sentado ali no meu escritório eu disse para mim mesmo, embora não signifique nada para mim se a publicação sai ou não, significa muito para muita gente, principalmente para o meu chefe. E pensei comigo mesmo, você é extremamente egoísta. Simplesmente egoísta. E então algo aconteceu em mim. Fiquei alerta. Fiquei, bem, completamente entusiasmado em trazer essa coisa à tona. Neville, eles atravessaram as paredes, não literalmente, mas parecia que histórias, artigos, tudo atravessava as paredes. Eu mesmo escrevi 3 peças curtas com tanto entusiasmo que adorei o que estava fazendo. Eu trouxe 3. Então editei todos os artigos. Eu editei as histórias. Eu editei todas as coisas. E então homens que nunca haviam trabalhado nesta publicação antes foram designados para mim para divulgar tudo. 3 fotógrafos pararam o que estavam fazendo e recorreram a isso, e foram enviados para cumprir tarefas. Minhas impressoras, minhas malas diretas, tudo isso foi trazido e trabalharam em 3 turnos durante 2 semanas. E nós trouxemos isso para fora. Agora, como isso começou? Antes de começar, foi isso que eu fiz. Não consigo lançar uma revista em 4 cores em 2 semanas, sem histórias, sem artigos, sem conteúdo editorial, sem nada. Então o que foi que eu fiz? Eu vi meu chefe segurando a edição, vi a data, vi ele segurando a edição na mão com uma expressão no rosto que para mim implicava total satisfação com o que estava vendo. Então eu ouvi-me dizer que foi a melhor edição que já publicamos. Naquele intervalo em que tudo isso era simplesmente uma loucura em minha mente, naturalmente, poderia vacilar, voltei àquela imagem, meu chefe segurando o assunto. Eu vi a data nele, é o problema. Vi a expressão em seu rosto e ouvi-o elogiar-me pelo trabalho que fiz. Então, toda vez que isso aconteceu, foi o que eu fiz. Eu segurei até o fim. O fim é onde começamos. No meu fim está o meu começo. Estamos sempre imaginando à frente de nossos esforços. Eu vou até o fim. Não me importa o que eu quero, vou até o fim, no final, e ele puxa tudo para se realizar neste mundo. Chegou o dia e a revista já saiu, meu chefe me elogiou como nunca me elogiou antes. Ele disse: foi a melhor questão que já trouxemos. Assim como eu vi em minha imaginação, foi isso que aconteceu no mundo exterior como um fato. Quando a revista saiu e foi enviada pelo correio, passei e vi meu chefe. Ele estava feliz, mas havia um certo humor que ele expressava. Conversei com ele e ele disse: sabe, sinto que o trouxemos e o enviamos pelo correio alguns dias antes. 2 semanas para lançar uma revista quadricolor sem ter selecionado os artigos, as histórias, o conteúdo editorial, todas as coisas, e ele afirma que foi enviada com alguns dias de antecedência. Agora,
Todas essas histórias estão relacionadas. Ele disse: Gosto do trabalho da minha lavanderia. Ele cuida das minhas necessidades há um bom tempo e, neste dia em questão, perdeu as calças para o meu terno mais caro e melhor. Bem, ele disse. Ele estava fora de si, minha esposa ficou furiosa e ligou para ele todos os dias durante 10 dias. Ele revistou sua planta completamente 3 vezes. Sem calças. Ele me disse: Faça uma reclamação. Eu disse: Não quero dinheiro, quero minhas calças. Não quero dinheiro, só quero minhas calças. Depois de ter feito 3 buscas completas na fábrica, ele disse: Agora me faça um favor e assine este formulário. Está tudo segurado, basta assinar o formulário. Bem, porque ele insistiu que eu assinasse o formulário, assinei a reclamação. No dia seguinte, no caminho de ida e volta para o escritório, enquanto dirigia pela rodovia, senti aquele tecido da calça nas pernas. Eu também senti isso entre meus dedos. Tudo na minha imaginação. Ele não está usando calças, então não poderia ter sentido isso com as mãos físicas. Ele deve ter sentido isso com suas mãos e pernas imaginárias. Ele disse. Eu senti e então deixei cair. No dia seguinte ele liga para minha esposa e diz a ela que encontrou a calça presa em outro par de calças pronta para entrega a outra pessoa. Ele revistou aquela planta 3 vezes e aqui a encontra. Quando está prestes a enviá-la para outra pessoa, ele encontra as calças. Então eu estava com minhas calças. Agora, aqui está a imagem, e você a ouve com atenção e aplica-a ao que ouvirá esta noite. Ele disse. Era época de Natal e eu me sentia rico e tão generoso e expansivo que fui e comprei dezenas de presentes e enviei dezenas de cheques. Um dia, um comerciante com quem minha esposa faz negócios liga e diz que não há fundos. O cheque que ela emitiu foi devolvido. Bem, eu estava simplesmente fora de mim. Eu sabia que tinha centenas de dólares a mais naquela conta do que havia sacado cheques. Apesar de ter sacado dezenas de cheques, eu me sentia muito expansivo e sabia que tinha o dinheiro ali. Deve haver um erro, e certamente não da minha parte, da parte do computador do banco. Agora, eu não estava neste banco há muito tempo. É um novo banco no qual abri uma conta. Então fui e corri para o meu depoimento que veio alguns dias antes. Eu ainda não tinha verificado. Então fui ao meu depoimento. E então meu rosto ficou vermelho e fiquei humilhado. Eu cometi um erro enorme na subtração e não havia fundos. Eu tinha sacado muitos e muitos cheques. Não havia para onde ir e meu próximo salário estava atrasado em semanas. Eu receberia um bom salário, mas com semanas de folga. O que fazer? Onde eu iria conseguir essa quantia de dinheiro para compensar esses cheques? Bem depois da hora de dormir eu lutei com esse problema, e pensei, agora, amanhã irei ao banco, explicarei os fatos, meu trabalho, minha renda e eles podem simplesmente fazer o que quiserem, dar uma sugestão, porque agora são meus banqueiros. Mas eles não me conhecem. E então, enquanto pensava nisso, não parecia que isso fosse algo em que eu pudesse simplesmente me sentir seguro. Então pensei, agora devo ter alguma imagem imaginária em que possa acreditar. Agora, leve isso a sério, preciso ter um ato imaginário em que possa acreditar, nenhum ato imaginário vai funcionar. É como pegar as coisas mais maravilhosas do mundo. Pego lenha, faço fogo, tenho tudo em ordem, o papel, os gravetos, as lenhas, tudo, mas precisa de uma chama para acender. E a crença é a chama. Tenho tudo configurado na minha imaginação, mas acredito nisso? Posso acendê-lo? Somente a crença pode incendiá-lo. Então, ele disse. Eu tinha que ter algo em que pudesse acreditar. Eu poderia acreditar que estava imaginando, que Deus estava fazendo isso.
E ele usou a palavra Deus, não usou a palavra imaginar, ele usou a palavra Deus. Ele disse: eu podia acreditar que Deus estava fazendo isso acontecer da melhor maneira para todos os envolvidos. Aqueles que eu involuntariamente enganei, aqueles a quem planejei enviar presentes e que agora não pude, e para todos os envolvidos tudo ficaria bem. Então adormeci presumindo que Deus estava trazendo a melhor solução para todos os envolvidos. Na manhã seguinte, quando me levantei e fui em direção ao banco, não tinha certeza, mas voltei à suposição de que Deus está trazendo a melhor solução para todos os envolvidos. Então fui ao banco. Ao ir ao banco, vi o caixa e o caixa me entregou a um vice-presidente. Ele ouviu minha história e disse: você deveria falar com o gerente assistente. Então me levou ao gerente assistente e condensou minha história para o gerente assistente. O subgerente não me perguntou nada, simplesmente me olhou e disse: quando você acha que pode corrigir esta situação? Então contei a ele o dia do meu salário. Ele disse: tudo bem, esqueça. Todas as coisas serão resolvidas. Ele não me perguntou quantos cheques eu havia sacado, eu havia sacado tantos. Ele só sabia o que entrava e não era pago. Ele não sabia quantos. E está me dando crédito ilimitado. Então ele se virou e voltou para sua mesa e disse: esqueça. Esse é o dia em que você poderá resolver isso. Então voltei me sentindo um pouco confortável com o que tinha acontecido. 2 dias depois, recebi um bônus especial inesperado do meu chefe no valor de quase 10 vezes o valor que eu havia sacado em cheques. 10 vezes mais. Uma das razões que me foram apresentadas para este bônus especial foi o excelente trabalho que realizei na revista. Quando recebi o cheque, eu estava de terno, calça e tudo. Lá estava eu, de terno, recebi o cheque e, no dia seguinte, quando fui ao banco fazer o depósito, achei que seria uma coisa decente passar por lá e agradecer ao subgerente pela gentileza. Reconheci em seu rosto uma certa tristeza. Ele ficou triste porque, como me disse: lamento não haver nada que eu pudesse fazer por você. Parecia que naquele intervalo daquelas 48 horas nenhum cheque foi processado. Apenas os cheques que foram emitidos antes de eu ver o gerente. Mas nesse intervalo não houve verificação, então ele não tinha nada para fazer. Ele pagou aqueles que estavam antes desta visita a ele. Então eu saí. Então devo lhe dizer, imaginar cria a realidade. Agora ele termina sua carta com esta nota, ele diz: sabe, enquanto escrevo para você, não há nada que eu possa fazer por você ou dizer a você além de obrigado, e isso parece tão inadequado. Posso dizer a ele e a você que não há nada que você possa fazer mais por mim do que compartilhar comigo essas experiências. Se ele me desse uma fortuna, posso dizer-lhe, isso não compensaria a carta que ele me deu. Não me importa o valor do cheque que ele me enviou, eu o gastaria. Eu gasto tudo o que consigo. A única coisa que não gastei foi o que meu pai me deu do patrimônio da família e, por ser o patrimônio da família, não toquei nele. Se não fosse a propriedade da família, já teria desaparecido há muito tempo. Gastei cada centavo que ganhei e que recebi. Então, se ele tivesse me dado alguma coisa, já teria desaparecido. Parece que não consigo guardar o dinheiro que ganho. Tudo começou quando, creio, eu estava dentro do ventre da minha mãe. Tenho certeza de que quando saí, entreguei tudo. Eu era menino, meu pai deixava que eu fosse toda semana com os irmãos ver as fotos antigas. Sabe, onde amarraram nos trilhos e o trem está chegando. De repente as luzes se apagavam e todas as coisas eram destruídas e então outro rolo era colocado, e todas essas coisas. Bem, meu pai tinha um açougue e um sujeito alto e robusto, nós o chamávamos de Machouto. Seus pés eram tão grandes que ele nunca conseguia usar sapatos. Em primeiro lugar, ele não tinha dinheiro para comprar sapatos, então
Mas ele tinha pés assim, e nós o chamávamos de Machouto. Meu pai me dava 1,6, que antigamente eram 36 centavos, para ir ao cinema. Ele sempre me dava 6 centavos extras, 1 centavo. Eu diria: quero comprar alguns doces, me dê alguns centavos. Não comprei doces, dei para Machouto entrar. Tínhamos o que era conhecido como fosso, logo abaixo, e depois o mezanino, e lá em cima, para onde iam o 1 e os 6 centavos desciam. Eu dava a ele 6 centavos todos os sábados à noite para rir na hora errada. Se ele não risse na hora errada, ele pagaria as suas próprias despesas. Ele sentava e quando eles estavam fazendo amor ou quando alguém estava morrendo ou algo horrível, se ele não risse ele não iria receber meus tropeços. Ele nunca falhou. Mas ele aprendeu a não rir muito cedo porque sempre o despejavam. Eles sabiam exatamente quem ele era e desceram com sua luzinha e disseram: Vamos, Machouto, vamos. Mesh levantou-se muito silenciosamente e saiu. E assim, ele aprendeu a ver a maior parte da imagem para conseguir meu dinheiro. Então ele iria até o fim. Sempre há um momento em que você não deveria rir ou chorar. Em algum momento ele teve que rir. Ele tinha a risada mais ímpia. Ele sempre recebia meus centavos. Bem, eu poderia contar inúmeras histórias semelhantes em que o dinheiro me queimaria e o levaria embora. Sempre por diversão, sempre por diversão. Alguma veia humorística em minhas veias desde o início. Mas ele poderia me dar um grande cheque. E quem recusaria dinheiro? Ninguém, mas eu gastaria. Mas não posso gastar a experiência dele. Posso compartilhar, posso levar daqui para Nova York. Pois quando voltei de São Francisco ele estava me esperando. Voltei há 2 semanas. Agora tenho isso para compartilhar com vocês esta noite, e para compartilhar quando eu for para Nova York, e para contar aos meus amigos quando eu for para Barbados, e quando eu voltar para São Francisco. Essa história é como as histórias da Bíblia. Isto é simplesmente pegar o princípio que é o princípio de Deus e prová-lo. Pois a imaginação dele, eu lhe digo, é Deus, a sua imaginação é Deus. Deixe-me repetir: Jeová, Jesus Cristo, o Senhor Deus, eu sou, imaginação, são termos sinônimos e intercambiáveis. Então eu digo que imaginar é como poder criativo em mim, que o grande poder criativo do universo é como pura imaginação em mim, e está subjacente a todas as minhas faculdades, incluindo as minhas percepções, mas flui para minha mente superficial, menos disfarçada. Na forma de fantasia produtiva. Então, quando ele ficou ali sentado e não havia nenhuma revista, nenhum artigo, nenhuma história, nada, e agora ele se sente envergonhado, ele sente que sou egoísta, estou decepcionando todas essas pessoas que dependem sobre mim e então ele pega o fim, isso é fantasia produtiva. Vejo um homem que é meu chefe lendo a edição, vejo a data, vejo a expressão em seu rosto e depois de ver isso, eu o ouço me dizer: é o melhor que já fizemos. A partir desse momento desperta nele um interesse. Até que esse fim fosse estabelecido e dentro de si, imaginado e acreditado, não havia interesse. Então eles saíram do muro e tudo se moveu em direção ao cumprimento desse estado. Então eu lhe digo: imaginar cria a realidade. Se você quiser encontrar Deus, pare de pensar em um pequeno termo. Se você estivesse na França, eles não usariam a palavra Deus, eles usariam alguma outra palavra. Na Alemanha, na Rússia, você diz Deus e eles não saberiam do que você está falando. Mas você não precisa conhecer essas pequenas palavras. Você sabe quem ele é a sua maravilhosa imaginação humana. E ele está falando com você momento após momento através do desejo. Ele está falando nas profundezas da sua alma através do sonho, através da visão. E você pode dizer pela visão, pelo sonho, se você souber interpretar essas coisas, em que nível você está em relação a ele. Tudo é relativo a Deus.
Não é relativo a nada no mundo exterior, pois tudo isso é uma sombra, que não significa nada. Tudo é relativo a Deus. Então, onde estou em relação a Ele? Cada sonho, o sonho mais insignificante para o mundo exterior, tem um significado profundo para você a quem é falado e para Deus que o fala a você, e o Deus em você é você mesmo. Então deixe-me repetir, Jesus Cristo é meu eu mais profundo, na verdade meu eu mais profundo. E ainda assim meu escravo. Ele é aquele escravizado em mim para seus próprios propósitos. E ele espera por mim com tanta imparcialidade e rapidez quando minhas ideias, meus pensamentos e meus desejos são maus como quando são bons. Ele não discrimina nada. Ele evocará para mim, num piscar de olhos, ideias do bem e do mal pelo chamado do meu desejo. De repente, deixe-me desejar algo e instantaneamente essas ideias são evocadas. De onde eles vêm? Bem, dirão que surgiram da sua maravilhosa imaginação. Certamente. E quem fez isso? Eu lhe digo que este é Jeová, se o nome lhe agrada. Eu lhe digo que é Jesus Cristo, se você preferir. Eu lhes digo que é o Senhor Deus. Eu lhe digo que é a sua maravilhosa imaginação humana. Que é Deus. Quando você aprende a se apaixonar por Ele. Porque Ele se escravizou para si mesmo, na verdade, porque vocês não são realmente dois, vocês são apenas uma extensão de si mesmo sendo chamada de volta, nível por nível, até que finalmente você é um, e vocês não são dois. Então estamos sendo chamados de volta de uma expulsão. Foi uma autoexpulsão e agora é chamada de volta através desses infinitos níveis de consciência. E Ele nos revela, por meio do sonho, o nível em que nos encontramos. Você quer descobrir onde está nas Escrituras? Pegue as Escrituras e descubra onde estou diante de um simples sonho. Não será registrado exatamente como você o fez, mas estude as Escrituras. Como Paulo disse. Aprenda conosco a viver pelas Escrituras. Está lá. Isso é paralelo de alguma forma. Não é o mesmo nome. Não é a mesma coisa, mas você encontrará lá. Ele está sempre falando com você e chamando você de volta para si mesmo, camada após camada, até que finalmente, quando você chega em casa, você e ele são um. Então eu digo a vocês esta noite, ouçam esse tema, ele tinha que ter algo que não apenas pudesse imaginar, mas em que pudesse acreditar. Eu poderia imaginar qualquer coisa, você poderia imaginar qualquer coisa. Existe algo que você não pode imaginar? Não me diga. Posso contar a história mais fantástica do mundo, se você entender as palavras que uso enquanto as uso. Você ouvirá com atenção e eu pintarei um quadro da coisa mais fantástica, e você me ouvirá com compreensão se eu falar dentro da estrutura de sua compreensão. Então você me entende, mas pode não acreditar em mim, portanto, isso não significa nada. Eu acendi o fogo mais maravilhoso para você, coloquei os gravetos e tudo mais, mas é preciso a sua crença para ateá-lo em chamas. Então ele disse: preciso encontrar algo que não apenas possa imaginar, mas que possa acreditar? Bem, você irá ao banco. Aquele gerente pode confiar em mim. Ele pode ligar para meu chefe e dizer que trabalhou. Mas será que ele iria querer fazer isso e me envergonhar? O chefe gostaria de saber disso? Eu gostaria que o chefe soubesse que saquei cheques de uma conta que não tem liquidez? Todas essas coisas passariam pela cabeça do subgerente. Ele quer um cliente, não quer me expulsar do banco. Então ele teve que pensar em todas essas coisas antes de fazer aquela ligação. E então, isso não parecia algo em que ele pudesse acreditar. Agora, ele podia acreditar em Deus. Ele podia acreditar que Deus agora está fazendo acontecer, agora, tudo está acontecendo agora da melhor maneira possível para todos os envolvidos. Todos que eu roubei involuntariamente e aqueles que não receberam os presentes que prometi a mim mesmo enviar. Eu não devia nada a eles, mas ia mandar um presente para eles.
E todas essas coisas passaram pela minha cabeça. Que Deus poderia fazer isso da melhor maneira possível. Então, mentalmente, no dia seguinte, um pouco preocupado, voltei. Deus está fazendo isso. Fui àquele banco no estado de que Deus está fazendo isso. Então eu não sei o que ele vai fazer. A melhor coisa possível. E o subgerente, o rapaz que eu vi, tudo bem, siga seu caminho, está tudo resolvido. E então vem o motivo específico desse cheque muito grande, 10 vezes maior. Ele disse: Neville, não tirei alguns cheques, tirei muitos, muitos, muitos cheques, e todos eles teriam sido devolvidos, não há dinheiro. E recebi 10 vezes a quantia necessária para liquidar todos os problemas relacionados ao que fiz. Então eu digo para ir até o fim. O fim é onde começamos. Se esta noite. Eu não me importo com o que você quer. Eu tenho uma pessoa, ela está aqui esta noite, eu a vejo na plateia, e ela vai me ligar. Bom, se eu permitir, não seria 1 hora, seria um dia inteiro no telefone, se você permitir. Você tem que parar com isso logo no começo porque pode durar para sempre. Não importa o que eu diga a ela, e ela está aqui e estou falando com ela agora, o que eu diga ao seu mais e a todas as sombras. Não posso alterar uma sombra até alterar o objeto que projeta a sombra. Não importa que argumento eu apresente superficialmente. Bem, eu posso argumentar. Bem, agora, ele disse isso e aquilo, e ela disse isso e aquilo, e eles disseram isso e aquilo, e o que eu vou dizer? Não estou dizendo que ela disse, ele disse, eles disseram ou algo assim. O que você quer? Bem, eu quero isso e aquilo. Tudo bem, agora vamos lançar a sombra. Você agora me disse que funcionou. Isso é um objeto. Agora você está conversando comigo e me dizendo. Sabe, Neville, uma coisa maravilhosa aconteceu. Tenho exatamente o que disse que queria como solução para o meu problema. É isso. Antes que eu possa desligar. Mas, Neville, suponha que alguém diga isso e aquilo? Voltamos ao mundo das sombras. Mas estou falando diretamente com você. Você pode continuar testando sombras e tentando mudar outras. Você tentará isso para todo sempre e nunca mudará aquilo que está lançando a sombra. Mas, certamente, você pode sair do objeto, que é um estado de consciência que está projetando a sombra para outro desejado por você, permaneça nisso e projete a sombra. A sombra não demorará muito. Você é a luz do mundo. Ele disse. Eu sou a luz do mundo. João 8 versículo 12. Você acha que outro está falando? Deus está falando. Quando digo Deus, quero dizer sua imaginação. Sua imaginação é a luz do mundo. É necessária a luz para iluminar o estado, o objeto, e então o mundo exterior é apenas um refletor, é um eco, testemunhando o estado para o qual me mudei. Então entro em um estado, permaneço nesse estado e lanço minha sombra na tela do espaço. Então você pode discutir de agora até o fim dos tempos e me dizer, mas isso. Mas suponha que ele faça isso e aquilo e você estará entregando todo o poder que lhe pertence por direito ao mundo das sombras, ao qual ele não pertence. Então depende inteiramente de você. Se você testar esta noite, ele provará seu valor nos testes. E peço-lhe novamente, compartilhe comigo suas experiências que eu por sua vez poderei compartilhar nesta plataforma com aqueles que vierem aqui, para que todos possamos nos beneficiar delas. Como Paulo disse em sua primeira carta. Bem, ele escreveu apenas uma aos Romanos que conhecemos. Então, no primeiro capítulo de sua carta aos Romanos, ele pediu àqueles que a ouviram, àqueles que receberam a carta, que compartilhassem com ele para que todos nós possamos ser encorajados pela fé uns dos outros. Se um homem tiver fé suficiente para tentar, embora amanhã de manhã seja o prazo final baseado no mundo de César,
então ele tentará esta noite, ele entrará em um estado completamente diferente. E aquele que amanhã de manhã está me esperando no escritório dele, e portanto se eu não o fizer, porque ou isso ou aquilo, ele não se sente bem e não pode vir ao escritório, então há um adiamento. Ou talvez ele tenha sido chamado para fora da cidade. Ou talvez ele tenha esquecido o compromisso e quando eu chego lá às 9 com hora marcada, ele esqueceu. Posso lhe contar 1001 coisas que poderiam acontecer, mas tudo deve acontecer com base no que você está fazendo. Você é o poder causador. Mas tenha em mente que, porque somos o poder causador, ele não funciona sozinho. Funciona e opera apenas porque eu sou o poder operante. Estou disposto a operá-lo? Então, quero que todas as noites possam contar histórias emocionantes. Sexta à noite eu tenho uma história. É uma história fantástica. Não consigo encontrar uma palavra para descrevê-lo de forma mais maravilhosa do que isso. Um amigo meu chegou em casa para jantar há não mais de uma semana e certa noite me deu uma carta que recebi, e sua esposa, muito gentilmente, tendo contado sua história, naquela noite me enviou, a meu pedido, uma carta que ela havia contado na noite anterior. E assim, tenho os dois, para serem contados separadamente porque diferem nos níveis de consciência. Mas todas essas coisas são reveladoras sobre nossa posição em relação a Deus. Então vou contar o dele na sexta-feira. E quando não recebi a prova do Times, perguntei-me se eles pensavam que eu era louco, porque coloquei a legenda da minha segunda palestra, Lembrança das Coisas Futuras. Agora você leu o livro Lembrança de Coisas Passadas. Hoje é um clássico e você entra em qualquer biblioteca, encontra esses 2 volumes. E aqui Lembrança de Coisas Passadas se tornou um clássico. Não me refiro à lembrança de coisas passadas. Quero dizer lembrança das coisas futuras, exatamente o que enviei. Mas não recebi uma prova e me perguntei se ele realmente acreditaria no que eu estava falando? Mas, felizmente, quando vi o jornal, ele imprimiu lembrança das coisas futuras. A carta do meu amigo para mim se encaixa perfeitamente, se você quiser comparar uma imagem das Escrituras. Para fazer um paralelo com ela, então leia Eclesiastes antes de vir. Pois este é Eclesiastes 100%, pois poucos neste mundo o aceitarão. Mas agora estou falando a partir da experiência dele, que compartilharei com vocês na sexta-feira, recordação das coisas futuras, para mostrar quem vocês realmente são. Eu lhe digo que você é Deus. Não estou aqui para lisonjear você. Você e eu somos um. Deus é um, e aqui fragmentado na superfície do seu ser, e depois chamado de volta ao âmago. E no final, todos ligaram de volta, e somos um. Mas voltamos um por um. Então aqui, todo o mundo exterior é produzido exclusivamente pela imaginação. Tudo o que você vê, embora pareça externamente, está dentro, em sua imaginação, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Se for uma sombra, então deixe-me descobrir o que está causando a sombra, e a causa da sombra são suas atividades imaginais. O que estamos imaginando que é a causa das sombras que consideramos tão objetivamente reais e tão completamente independentes de nossa percepção delas? Todas essas coisas parecem completamente independentes da nossa percepção delas e são todas moldadas pelas nossas próprias atividades imaginais. Então você entra em um estado de riqueza, certo? O estado de riqueza, você não precisa descobrir como isso vai acontecer, um estado de saúde, um estado de ser conhecido, um estado de ser desejado, um estado de estar contribuindo para o mundo, qualquer estado. Todos são estados. E enquanto você permanecer no estado, eles podem fazer o possível para apagar o que você está lançando. Deixe-os apagar as sombras bloqueando isso, mas eles não conseguem apagar a causa de tudo isso, e ela sempre se reproduz. Todo o vasto mundo está se reproduzindo com base no estado que vocês ocupam. Portanto, eles não podem apagar nada do que você está fazendo, apagando coisas que você faz.
Corte a cabeça de uma galinha e você ficará em um estado, e você poderia usar todas as galinhas do mundo, porque não importa o que elas façam no mundo exterior, é o que você está fazendo dentro de si mesmo. Então, o homem é toda imaginação e Deus é homem, e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, e esse é o próprio Deus, o corpo divino, Jesus. E nós, superficialmente, somos seus membros. Blake. Todos são membros deste corpo divino. E apenas deste corpo. Todos estão reunidos em uma unidade no único corpo que é Deus. Agora você pode chamá-lo de Deus, chamá-lo de Jeová, se isso lhe satisfaz, chame-o de Jesus Cristo. Gosto desse nome, vou te dizer, Jesus Cristo. Você diz que eu sou o Senhor que o enviou. Você diz imaginação, e você está aqui num grupo como este que você pode entender e entender por trás de nomes e superfícies, mas no mundo exterior eu não usaria isso, porque eles não entenderiam. E então você usaria a palavra Jeová, instantaneamente a mente vai para lá. Use a palavra Jesus, pula lá fora. Não apenas no espaço, ele salta no tempo, lá fora, bem, incontáveis séculos atrás. Ele salta se você usar a palavra Jeová ou Jesus. Se você usar a palavra Eu Sou, ele não poderá saltar. Não há lugar para onde você possa ir, você não pode sair do momento presente. E se você realmente mostra às pessoas o que você quer dizer com isso, que Eu Sou é um poder criativo, e que cria através da imaginação, bem, então, deve estar aqui. Você simplesmente não pode sair do momento presente quando usa esses termos, mas só pode usá-los em um grupo como este quando você vem para receber instruções. Então eu lhe digo que estou completamente acordado e sei que fui enviado para lhe contar o que estou lhe dizendo. Pois não estou falando com outra pessoa, na verdade, estou apenas falando comigo mesmo, com todos os aspectos maravilhosos de mim mesmo, todos sendo retirados agora, todos voltando através de níveis infinitos de consciência para o único ser que sou. Agora, vamos entrar no silêncio por um momento. O que é mais prático neste mundo é, na realidade, profundamente espiritual. Você pode amarrá-los, se alguém souber disso. E você pode reverter isso, pois o que é mais profundamente espiritual é, na realidade, mais prático. Então, ele é uma pessoa prática e mesmo assim o mundo o chamaria de sonhador, sentado ali sem fazer nada, uma revista quadricolor. Se você já teve algum negócio com publicação, sabe o que apresentar em duas cores. Duas cores são simplesmente preto no branco, são duas cores. O preto é chamado de cor na impressão. E então, aquela coisa simples de preto no branco é um problema. Mas lançar uma revista em 4 cores e 2 semanas antes do prazo e sem conteúdo editorial, sem artigos, sem reportagens, nada pronto. E então tudo é jogado na cara dele, e eles estão trabalhando em 3 turnos, os fotógrafos foram afastados de seus empregos atuais, novas atribuições, tudo ao seu alcance. E tudo foi lançado e enviado pelo correio alguns dias antes. Pois bem, imagine aquela intensidade incrível da parte dele. Portanto, ele recebe um cheque de bônus 10 vezes o valor contra o qual havia sacado os cheques. Então, mais uma vez, deixe-me agradecer por me contar a história, e o que eu digo a vocês, digo a todos vocês. Não espero um centavo de vocês, nem um centavo. Sem dinheiro, isso não é nenhuma compensação para mim. Você vem aqui e paga na porta. Mais dinheiro. Eu não desejo nenhum dinheiro de você. Nunca solicitei dinheiro. Eu não estou fazendo isso agora. E não vou, posso lhe dizer, sem dinheiro. Mas peço que você compartilhe comigo suas experiências. Isso para mim está além do sonho mais selvagem. Quando recebo uma carta dessa natureza pela manhã, como as 2 cartas que lhe contei dos meus amigos, um trouxe para o jantar e o outro a enviou depois. Chegou uma. E falei com ela ontem ao telefone.
E ela está imediatamente presente para ser tratada na plataforma. É fantástico. Ela não começou a acreditar o quão profundo era. E ainda não acredita. Eu não contei tudo a ela naquela carta. Então me dê. Eu lhe digo que posso lê-los. Eu sei por experiência própria onde você está nos níveis. Sim, senhora? Pergunta. Gostaria de fazer uma pergunta. De tempos em tempos, trabalhei com pessoas psicologicamente perturbadas. Para eles, o mundo deles é muito real. Como posso correlacionar a realidade deles com o mundo real que crio para mim mesmo e não ser um deles? Resposta. Tudo bem, meu querido. Em primeiro lugar, não posso encontrar outro. Ele disse. Ninguém vem a mim, a menos que eu o chame. E ele só pode ligar para o seu, não pode ligar para outro. Então aqui está uma perturbação no meu mundo refletida agora no que é algo desapegado de mim, algo completamente desapegado e independente da minha percepção, pedindo ajuda. Bem, vou mudar meu mundo. Eu vou mudar essa sombra, eu vou. Mas realmente está refletindo alguma perturbação em mim. Mas vou mudar isso. Agora, não importa o que o mundo exterior pensa, e posso dizer-vos, há mais modas e modas mais radicais no mundo médico do que no mundo da moda das roupas. Então não vou concordar porque algum médico me disse ou algum nutricionista me disse que essa é a coisa a fazer. E então só tenho que esperar alguns meses para ler seus periódicos para descobrir que isso era falso. Hoje, alguém está desafiando as teorias de Einstein. Seu nome é professor Dickey da Universidade de Princeton. Agora ele afirma que a sua última fotografia mostra que o Sol é plano nas extremidades, portanto, todos os conceitos do Sr. Einstein são agora refutados ou refutáveis e ele espera viver o suficiente para provar isso. Não para se vingar. Ele admirava Einstein. Todos esses homens se admiram, mas são homens honestos, e se você puder trazer algo que refute qualquer teoria científica, traga-o à tona. Eles estão bastante dispostos e são grandes o suficiente para aceitar isso e reorganizar suas teorias. Portanto, no início eram teorias, não eram visões, não eram revelações. Assim, o conceito mais fortemente vinculado hoje em relação às pessoas desequilibradas ou desequilibradas é simplesmente mutável. É mutável porque é apenas uma teoria. Eu lhe digo que tudo está nos olhos de quem vê. Agora, eles vêm até você em busca de ajuda? Não tente descobrir instantaneamente o que em mim está causando isso, mas agora você pode reorganizar tudo. Suponhamos agora que este ou aquele indivíduo visse o mundo de forma diferente, visse o que chamaríamos de uma forma natural, e chamaríamos de uma forma natural, como seria? Suponha que eu pudesse compartilhar essa experiência com um amigo. E dissesse: sabe, a criança agora está vendo as coisas normalmente. Suponhamos agora que é isso que desejo para esse aspecto de mim mesmo. Pois bem, você poderia acreditar que é possível que uma criança assim, independentemente do seu histórico clínico, se conforme a essa imagem? Se você conseguir se convencer de que isso é possível e acreditar, ele ou ela se conformará. E você não precisa tratar a sombra por fora. Nós tratamos por dentro que a está projetando. Agora, se não faz sentido, estou falando apenas das Escrituras. Nenhuma culpa para a criança. As Escrituras nunca culpam ninguém. A criança nasceu cega. Mestre, quem pecou, o menino, o homem ou seu pai, para que nascesse cego? Ele disse: nem o homem nem seus pais, mas que a vontade de Deus seja manifestada. Não conseguimos entender isso de jeito nenhum. Eles são sempre alguma coisinha boba que, bem, ele fez errado ou ela fez errado, e arrancou os olhos de alguém em alguma vida anterior, então ele deve ter seus olhos arrancados. Eles não conseguem entender que Deus é amor, amor infinito, e ele não pode machucar o outro porque não existe outro.
existe apenas ele mesmo. Então, neste caso, minha querida, eu digo para tentar. Tomemos o caso mais extremo. Mas tudo dependerá não apenas do ato imaginal, mas também da capacidade de acreditar na realidade do ato imaginal. Ora, a potência do ato imaginal é a sua implicação, não o ato imaginal. Sua potência é sua implicação. O que isso implica? Se você visse a criança fazendo coisas normais e pudesse dizer pelo que viu, o que isso significaria, a normalidade da criança, e você contasse a ela sobre essa normalidade? Isso implicaria que a criança é normal. Você acredita nisso? Eu vi isso funcionar na cidade de Nova York com uma criança. Ela teve que ser expulsa, foi o que disseram o diretor, os psiquiatras e todos os mais humildes que lidaram com essa criança para o benefício da escola. E esta senhora sentou-se na minha reunião e disse: "E vou tentar." Difícil de acreditar. Essa coisa que eu tenho é um monstro. É um monstro, mas vou tentar mesmo assim. Essa criança se formou, ela não foi expulsa. Ela acabou o curso. Eu conheço esse professor. Ela me escreveu sua carta e aquela história que contei, com seu consentimento. E ela ficou ali sentada e deixou de lado tudo o que sabia sobre psiquiatria. Você sabe, se você pegar as pessoas deste mundo, assim como muitos médicos, psiquiatras, vegetarianos, nutricionistas e aqueles que bebem excessivamente e aqueles que comem excessivamente, se você os considerar pelos números, eles têm o mesmo tempo de vida, o mesmo comprimento. As pessoas pensam. Aqui está um pensamento, parece uma coisa tão boba, mas devo lhe dizer. Poucos homens se preocupam em viver bem, muitos em viver muito. No entanto, está ao alcance de um homem estar bem, mas não está ao alcance de qualquer homem viver muito. Boa noite.